Então vamos falar um pouquinho primeiro da neurocisticercose, que é um clássico aí cobrado nas provas de CBR e de R4, até a residência para entrar no R1. Então, pessoal, como que é o ciclo aí da cisticercose? Então, o ciclo natural seria esse, né? Quando a gente, normalmente, a gente vai ter a infecção pelo cisticerco ao se alimentar da carne de porco, tá? E a neurocisticercose, geralmente, ela está relacionada à ingestão do ovo da tênia. Então, tem essa diferença no ciclo aí, altera esse ciclo natural, tá bom? Então, a neurocisticercose vai estar relacionada à ingestão do ovo propriamente dito da larva, tá? E aí os sintomas clássicos são a convulsões, cefaleia, o paciente pode manifestar dessa forma. E como que é na neuroimagem, pessoal? As localizações mais comuns dessa infecção, ela pode ser tanto intraparenquimatosa, então, sobretudo pegando essa junção bem justa cortical, né, pegando essa região substância branca cinzenta, como a gente vê aqui na imagem, essa imagem aqui também, é bem justa cortical, mas ela pode se manifestar também no espaço subaracnoide, como a gente vê aqui, pode ser intraventricular também, cisternas da base, e essa aqui seria a forma mais comum da racemose. Então, a neurocisticercose racemosa, ela adora pegar as cisternas da base, lembrar disso. E aí vamos para os estágios da doença. Eu coloquei aqui 4 imagens que mostram um pouquinho de cada uma dessas fases. Então, vamos falar um pouquinho do estágio 1. Estágio 1 seria esse aqui, então, que é a fase vesicular. Pessoal, na fase vesicular, a gente vai ter uma larva ainda viável. E como que a gente vai ver na imagem? A gente vai ver uma fina vesícula com o escólex dentro, que é o sinal do ponto hiperdenso. Então, você pode se deparar com esse sinal, tá? Geralmente não tem muito realce pelo meio de contraste e ainda não tem edema. Por quê? No estágio 1, a larva ela ainda está se alojando ali no parênquima, ainda não deu tempo de dar uma reação, uma resposta inflamatória, tá? Então, a fase vesicular é dessa forma. A gente vai ter a implantação ali dessa vesícula com o escólex, porém, sem muito sinal inflamatório. Mostrando aqui para vocês na imagem, a gente tem um flare aqui. Repare, a gente tem essa lesão com o ponto hiperdenso no seu interior, mas reparem, não há edema, não há resposta inflamatória. Então, essa é a fase típica vesicular. Partindo agora para a fase 2, que é a fase coloidal vesicular. E aí, ao contrário da fase 1, aqui já tem uma intensa resposta inflamatória. Então, o estágio 2, pessoal, é o auge da resposta inflamatória que o organismo vai dar para essa neuroinfecção. Então, a gente vai ter a larva começando a se degenerar, então o conteúdo dessa vesícula vai ser meio turvo, tá bom? A gente vai ter um realce anelar espesso, isso aqui é curioso que ele pode mimetizar um abscesso, tá? Então, fiquem ligados nisso. Tá? E o conteúdo, geralmente, ele tende a ser mais intenso do que o líquor, ok? Então, eu quero que vocês lembrem isso, assim, essa intensa resposta inflamatória. Aqui a gente tem, então, ó, na imagem, um T2, e repare, o T2 e o flare aqui. A gente, além da vesícula aqui, a gente tem essa área aqui com o hipersinal subcortical, que é o edema vasogênico, ok? A gente ainda está conseguindo ver a larva aqui, e tem um realce anelar fino pelo meio de contraste. Partindo para o estágio 3 agora. O estágio 3 é conhecido também como a fase granular nodular. E aí aqui, pessoal, a gente vai ter o fim da resposta inflamatória e essa vesícula vai começar a se degenerar para formar o granuloma. Tá? Então é o estágio de involução. Esse estágio 3 eu costumo falar que é a transição daquela fase inflamatória para a fase 4, que é aquela já calcificada, já residual. Tá? Então essa aqui é quando ele começa a evoluir. Então nessa fase a gente vai ter já uma redução daquela vesícula, pode ter, a depender de qual foi o grau dessa resposta inflamatória, uma cicatriz desse parênquima, então uma área de biliose, pode ter um efeito retrátil ali, tá? E, como eu falei, a parexite já vai começar a reduzir. Então, mostrando aqui na imagem para vocês, ó, esse aqui é um flare, reparem, a gente tem essa bolinha aqui com o escólex dentro, mas já bem retraído, a gente não vê mais processo inflamatório ao redor. E aí, para finalizar, a fase clássica, que é a fase nodular calcificada, que vocês devem ver aí com muita frequência, tá bom? Que já é a formação dessa fase calcificada, já é uma fase residual. Tá? Então, a lesão já calcificou, já não tem mais resposta imune. É o final aí da reação inflamatória do organismo. Então, neurocisticercose, lembrar dessas 4 fases, dessa forma vocês não vão errar mais nenhuma questão. E aí, falando um pouquinho, então, da famosa, da clássica neurocisticercose racemose. O que é essa neurocisticercose racemose? Ela é um padrão de neurocisticercose em que há a formação de vários cistos agrupados, tá? No espaço subaracnoide e, sobretudo, nas cisternas da base. Então, eu quero que vocês associem isso. Neurocisticercose adora pegar as cisternas da base. E aí, consequentemente, pessoal, eles podem agrupar ali próxima à região do terceiro ventrículo e levar a uma dilatação amontante, uma hidrocefalia. Então, é uma complicação comum. Além disso, lembrar das vasculites, das meningites, que também são complicações potenciais. Reparem aqui na imagem, então a gente vê essas várias lesões císticas multiloculadas em que a gente não vê escólex, tá? E aí você pode ter se perguntado, que sequência é essa aqui que eu estou vendo na imagem? Uma sequência muito preta, né? E o líquor está muito branco. O que é isso? Essa é a sequência Fiesta. A sequência Fiesta, ela é um T2 aí volumétrico muito pesado. Eu quero que vocês lembrem disso. A melhor sequência para avaliar a neurocisticercose racemosa é o Fiesta. Eu coloquei aqui o Fiestinha aí para vocês lembrarem e não esquecerem isso aqui. Sempre fazer um Fiesta para avaliar a neurocisticercose racemosa. Então vamos aqui para a imagem para a gente entender.
A gente tem, então, essa sequência que ela é um T2 muito pesado. O que que é isso? Tudo que for muito sólido, pessoal, vai ficar bem preto nessa sequência, tá? E o que for líquido vai ficar muito branco. Então, a gente consegue, dessa forma, uma maior contrastação entre as estruturas, ok? Como a gente vê aqui na imagem, os cistos, como que eles estão super brancos, e as estruturas sólidas, o parênquima está bem preto. A gente usa essa sequência muito no protocolo de ossos temporais, para avaliar os nervos. Então, estruturas bem pequenininhas são muito bem vistas na sequência Fiesta. Então, usem ela para esse tipo de lesão.